Você já se sentiu esquecido por Deus? Você já chegou a pensar que o Senhor Deus ele não se importa pelo fato de tudo estar dando errado para você? Você já ficou chateado, chateada, ao ponto de culpar Deus pelos resultados que você está vivenciando? Era exatamente assim que Jeremias capítulo 29 nos descreve como estava o povo de Deus. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia é uma resposta de Deus a todos esses sentimentos e essa situação que o povo está passando. Eles estavam vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado com a reforma do rei Josias. E Deus, portanto, por intermédio de Jeremias e Abacuque, alertou o povo que um tempo de calamidade aconteceria e que o povo deveria se arrepender. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. E foi exatamente no ano 606 a.C. que Nabucodonosor cercou Jerusalém e saqueou o templo e levou todos os tesouros para a Babilônia. Ele levou também as pessoas ricas, as jovens, as bem-dotadas, deixando para trás os demais. Ele estabeleceu os Edequias no governo. Mas Edequias se rebelou contra a Babilônia. Então Nabucodonosor cercou a cidade até que a fome vencesse o povo dentro de suas muralhas. Depois ele invadiu a cidade, incendiou o templo, quebrou os muros, forçou as jovens, matou os jovens e levou o povo para o cativeiro. A Babilônia era o maior império do mundo da época. Ela era considerada a senhora do universo. Agora, o povo está vivendo em nostalgia, sensação de saudade idealizada e às vezes irreal, por motivos vividos no passado associado a um sentimento de regresso, impulsionados por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. Era retrocesso. Eles queriam voltar. No final do século VI, então, a.C., Jeremias, por intermédio do Espírito do Senhor, impelido por Deus, escreve esse clássico, onde Deus se revela ao seu povo no momento de dor, confusão profética e instabilidade ocupacional. O Senhor os conforta dizendo: eu vos fiz transportar. É só você ler o versículo de número 4. Você entende que não é o inimigo, não é o governo, não é a ordem mundial, não é o sistema. Para de dizer que é coisa do mal. Para de dar ibope ao inimigo. Quanto mais agimos assim, acaba que damos ao problema um tamanho que ele não tem. Entenda que é o Senhor, o nosso Deus, que nos conduziu ou nos permitiu chegar a esse estado. E para que, Luciene? Para nos maturar, para nos desenvolver e nos ensinar que uma religião sem vida não funciona. Deus quer nos transformar em agentes de cura, alinhar nosso coração, fazer com que venhamos superar todas as nossas mazelas. Deus está nos redirecionando nesses dias. O povo estava com o coração derretido diante dos seus algozes e sem qualquer esperança em relação ao futuro. Então o Senhor Deus usa Jeremias para dizer que Deus nunca saiu do controle da história do seu povo, que exatamente tudo foi enviado por ele e será usado por ele. Deus traz orientações para o período em que eles passariam pelo exílio. O Senhor deixa claro que tudo está garantido, não apenas para eles, mas para toda a sua posteridade, seus filhos, seus netos e até seus bisnetos. A carta não é apenas consolo, gente, mas é diretrizes de como agir nessa fase difícil, nesse período que vai passar. Então a primeira coisa que Deus fala aqui é para eles orarem. O Senhor diz para orar pelo país e fazermos o melhor que pudermos no lugar onde estamos. Versos versículos 5 a 7. O povo foi levado para uma sociedade com valores que não estavam em linha com a palavra de Deus. Contudo, em lugar de incentivar o povo a murmurar, a reclamar, a lamuriar, o Senhor Deus orienta a fazer o melhor que pudessem onde eles estavam. Veja os versículos 5 a 7. Deus diz: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar. Case seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. O Senhor diz: multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus está falando que se você fizer o melhor que você puder com o que você tem, então Ele não vai deixar onde você está e ainda vai aumentar o que você possui. Gente, o povo estava com roupa de saco de silício. O povo estava jogando terra na cabeça, lamentando, reclamando. E muitas vezes, quando nós estamos passando por tempos difíceis, os nossos lábios se enchem de palavras de lamentação.
E como consequência, todas as áreas da nossa vida sofrem por causa do abalo da fé, não é mesmo? O povo estava abalado pela situação, como talvez você esteja. Então agora o Senhor Deus diz para Jeremias: escreve, porque Deus quer mostrar que a bênção dele sobre a nossa vida não depende de tudo ao nosso redor estar perfeito, mas de adotarmos a postura que ele quer e que ele espera que tenhamos. Qual, Luciene? Troca as vestes. Tira essa roupa de fracasso, tira essa roupa de vergonha, essa roupa de tristeza, essa roupa de humilhação. Cinzas na cabeça fala de destruição irreversível. Deus pega o que foi irreversivelmente destruído, devastado, extinto, e ele transforma em coroa. A Bíblia nos diz isso em Isaías 61, verso 3, que Deus dá coroa ao invés de cinza. O Senhor está nos dizendo: eu quero ver você crescendo, eu quero ver você produzindo, construindo e realizando. Deus não se esquece das suas promessas. O versículo 10 é a prova disso. Deus é fiel à sua palavra. Ele não se esquece de nenhuma das promessas ou muda de ideia no meio do caminho. Quando Deus nos faz promessas, ele já tem preparado tudo o que precisamos para alcançá-la. O Senhor disse: quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a promessa em favor de vocês e eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. Gente, o caráter e as promessas de Deus não mudam quando as coisas não acontecem como nós achamos que elas deveriam acontecer. Por isso, quando o dia mal chegar, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus. Aumente a sua frequência de oração. Aumente a sua frequência de busca, de entrega. Alinhe-se com o Senhor nesses dias. Deus está fazendo uma coisa nova. Você não está compreendendo? Não deixe que as circunstâncias naturais te enganem. O Senhor tem um plano perfeito para tudo o que nos acontece. O sistema quer fazer lavagem cerebral em você. É a guerra das ideias. O plano é tirar você da direção correta. É te afastar dos planos de Deus. Você precisa discernir que a maior batalha que você está enfrentando é a batalha da mente. Não permita que o ambiente, as circunstâncias, as pressões externas dote a sua conduta. Não transija, não venda sua consciência. Não é possível se manter em um ambiente por muito tempo, usando de engano, usurpando, bajulando e deixando para trás a sua identidade em Deus. Gente, os planos de Deus para o nosso futuro são de paz. O versículo 11 está escrito: porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho acerca de vocês. Pensamento de paz e não de mal. Planos de prosperar e não de lhes causar danos. Planos de esperanças de um futuro garantido. Agora me diz, você conhece algum pai ou alguma mãe que tem uma esperança drástica para o seu filho? E mesmo que alguns pais ajam assim, Deus não é o caso. Jesus diz em Mateus 7,11 que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é um Pai que sabe dar coisas boas aos vossos filhos. Então Jeremias está nos mostrando que Deus tem planos bons para o nosso futuro. E não apenas para nós, mas para os nossos filhos e para toda a nossa posteridade. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos enxergar a paternidade de Deus em seus planos. Então talvez você está passando por um período difícil. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor manda eu lhe dizer: o seu futuro está garantido. Eu tenho um pensamento de paz. Os seus planos podem ter fracassado, mas os planos de Deus não fracassam. Confie na bondade do Senhor e permaneça firme no propósito. Não permita que nada tire você do propósito original, que é acreditar, é confiar, não pegue atalho. Momentos de tribulação querem nos desafiar a pegarmos atalhos, a irmos por caminhos que não é o original. Não faça isso. Permaneça firme, seja consistente, confie no Senhor. Deus tem o melhor para você. Uma ótima semana na paz do Senhor Jesus.